Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero conversar sobre um tema que pode ser que ele esteja me perseguindo. E parece simples, mas muita gente não sabe fazer. E é descansar. Peguei esse tema, é um tema que eu já queria falar porque tá entrando o carnaval. A gente tá no carnaval, feriado, pausa, tempo de descansar e tudo mais. Mas será que a gente realmente descansa? Às vezes, quando a gente vai em blocos de carnaval, curte de fato, a gente volta mais cansado do que quando iniciou o carnaval. Na quarta-feira, depois do meio-dia, a gente tá mais cansado do que quando a gente iniciou sexta-feira. Ou será que a gente só troca o tipo de cansaço por outro? Porque às vezes pode ser isso, né? A gente tá cansado mentalmente e aí vai pra esses blocos e tudo mais, descanso e tudo mais. E aí fica com uma vibe meio cansado fisicamente, mas mentalmente, que já estava acontecendo. Por que eu resolvi fazer sobre esse tema? Eu tava com vontade já de fazer sobre esse tema devido ao feriado. A minha irmã falou comigo, não, você podia falar sobre descansar. E eu tô lendo um devocional que chegou num capítulo bem próximo com todas essas coisas coincidindo, que o capítulo chamava Aprenda a Descansar. O livro chama 30 Dias para Transformar a Sua Vida, do Juno Rochirolo, mesmo do Café com Deus Pai, podcast Café com Deus Pai. E foi como se tivesse escrito aquilo exatamente no momento que eu tava querendo falar sobre isso e parece que tudo coincidiu. Falou assim, gente, esse tema tá me perseguindo, vou falar dele exatamente hoje. Primeiro ponto, descansar não é fraqueza, é uma estratégia. Por quê? Porque quando você descansa, você consegue pensar melhor depois. Você consegue ter um raciocínio melhor, você consegue analisar melhor as coisas. Quando você está cansado, você não consegue enxergar algumas coisas. Então, eu vejo o descanso como uma estratégia. E hoje eu quero falar sobre burnout, os tipos de descanso. Quero falar também sobre fé, inteligência artificial e como descansar pode ser, tipo assim, o maior ato de responsabilidade para o seu futuro. Exatamente isso, porque às vezes a gente pensa no curto prazo, mas o longo prazo chega. Então, respira fundo, vem comigo, porque talvez você esteja cansado neste exato momento e nem saiba de que tipo de cansaço a gente está falando. Vamos pensar na totalidade de pessoas cansadas. CLT, o próprio empresário, cientistas, estudante de escola normal, estudante de faculdade, estudante de mestrado, doutorado, todo mundo tá cansado. E a gente romantizou isso, cara. Eu já passei por burnout algumas vezes e, sinceramente, pra mim, não vale a pena. Porque toda vez que eu entro nesse estado tóxico, é como se a vida gritasse, me chacoalhasse, falasse: cara, acorda, vai cuidar de você. Você tá vendo o que tá acontecendo? Vai cuidar de você. Não precisa disso. Porque assim, nada evolui se você não estiver bem. Às vezes você precisa de descansar para conseguir enxergar uma coisa, para você conseguir achar aquela peça do quebra-cabeça que já tem 3 dias que você não acha ela, entendeu? Eu pensei numa analogia que tem tudo a ver com o momento que a gente vive. E, parênteses aqui, gente, eu amo uma analogia, eu acho que assim, as coisas conectam melhor na minha cabeça, fecha parênteses. Nesse mundo de IA, anti-gravity, cloud code, todo esse mundo assim que parece um mundo paralelo, muita tecnologia, performance e tudo mais, eu pensei, se a inteligência artificial, ela precisa de ter um bom computador, você precisa de ter hardware, você precisa de ter uma tela que você consiga enxergar com nitidez os códigos, porque se tiver uma tela ruim, você vai ver tudo baralhado, você não vai conseguir, sabe, definir também, vai ficar cansado, então você precisa de um bom computador. Esse bom computador precisa de ter um bom hardware, um bom HD, um HD que seja rápido para processar as informações. O HD tem que ter espaço. Cara, tanta coisa que o computador precisa para performar bem, para você conseguir criar ali o que você quiser criar, foda. Mas se você não tiver esse bom hardware, simplesmente o computador vai travar, a inteligência vai travar. Trava, velho, não funciona, não roda, não performa, não sai do lugar. Então, por que diabos a gente acha que pode performar sem cuidar da nossa própria estrutura, sem cuidar da nossa mente, sem cuidar do nosso corpo? Se é a gente que opera a máquina,
Como é que a gente tem que ser tratado inferiormente do que a máquina? A gente está operando ela, cara. A gente precisa estar bem para operar ela. Senão, ela não vai entregar o melhor dela e a gente também não vai entregar o melhor porque a gente não tá na melhor performance. Parece que isso faz tanto sentido para mim. É como se você, ser humano, você é o seu hardware. Sem você bem, nada evolui. Você não tem aquele start, você não tem uma ideia fodástica. Por quê? Você precisa de estar com seu hardware na melhor performance. Com os fluidos, com todo o paranauê que os hardwares precisam. Você precisa também estar nesse nível. E a pergunta é o seguinte: você está exigindo performance de um corpo exausto? Você está exigindo performance de uma low battery? Sua bateria está baixa e você está pedindo performance? Vai desligar, meu filho. Calma, daqui a pouco vai desligar. Escuta o que eu tô falando. Não dá, gente. Não aguenta, sabe? Às vezes a gente fica cobrando clareza de uma mente que tá sobrecarregada. Uma mente cansada, uma mente que precisa de descansar, uma mente que precisa de dormir. A gente fica cobrando clareza ou então performance física. A gente fica cobrando, às vezes, a gente estar fisicamente ativo se a gente está 3 dias com privação de sono. A conta não fecha. E aqui entra mais uma coisa que me marcou muito. E eu, pensei nisso e depois falei, cara, por que eu pensei nisso? Por que eu falei isso? E é muito real. Esse dia eu tava na aula de inglês e aí do nada eu pensei sobre isso, que o assunto era sobre, nossa, não tô descansando, não tô, eu tô trabalhando o tempo todo, eu descanso um dia ou outro, às vezes nem descanso. E aí eu pensei, até Deus descansou, quem sou eu pra não descansar, sabe? Deus descansou, gente. Ele criou o mundo e descansou. Ele descansou. E você acha que ele não amava o que estava construindo? Às vezes a gente entra nessa brisa, né? Cara, tô construindo uma coisa fodástica, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Cara, Deus criou o mundo e ele descansou. É muito crazy na nossa parte pensar que, a gente não pode descansar porque a gente tá construindo algo foda, sabe? Quantas ideias você não acha que ele, Deus, tinha pra melhorar o mundo, pra fazer um upgrade no que ele já tinha construído? Quantas coisas ele não tinha de ideias, mas ele fez o quê? Descansou no 7º dia. Cara, isso parece que, sabe, dá uma explosão na minha cabeça, cara, descansar é necessário. Nesse devocional que eu tô lendo, teve lá uma passagem que eu achei muito interessante. Ela fala assim: pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Ali tem uma palavra que me chama muita atenção. Esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Esforcemo-nos, ou seja, é entendido que não é fácil, não é algo que você faz de forma automática. É difícil, exige uma atenção, exige uma decisão, exige uma intenção de descansar. E entra outro ponto, porque às vezes a gente simplesmente fala assim, seguindo o workflow aqui, nossa, sexta-feira eu não fiz nada. Mas quando a gente não faz com intenção, a gente fica muito culpado disso, sabe? Nossa, não fiz nada, tal. Ao mesmo tempo, nossa, foi bom não ter feito nada. Mas, não teve uma intenção ali, simplesmente aconteceu. Quando você intencionaliza, ou seja, você se esforça para entrar neste descanso, cara, você simplesmente descansa, faz as coisas que você tem que fazer, você se prepara para o dia tal que você não vai trabalhar, vai descansar. Então, é foda, velho. É foda quando a gente escuta e lê isso, né? Conclusão: descansar exige intenção. E aí tem outra passagem nesse devocional que eu achei muito interessante também, que ele fala assim: Jesus nos convida, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Talvez, minha filha, você não precise de férias. Você precisa de descansar, se entregar para o descanso. O descanso não é só dormir o dia inteiro, 8, 10 horas dormindo, não é só isso. Você pode fazer isso também, mas não é só isso. É consciência. No dia do descanso, o que você pode fazer? Vamos fazer aqui uma listinha. Você pode refletir sobre você mesma. Como que eu tô agindo? Como que eu
tenho falado com as pessoas? Será que eu tô sendo educada? Como que eu tratei as pessoas que me apareceram nessa semana? Você pode refletir sobre a sua semana, as coisas que aconteceram, o que que você aprendeu alguma coisa nova? Fez alguma coisa pela primeira vez nessa semana? Sabe? Refletir o que aconteceu na sua semana. Você pode escrever. Gente, nesse mundo de IA e tecnologia, escrever é um luxo. Escrever, gente, é um luxo. E é tão bom, velho. É tão bom escrever. Sabe? Você tá lá, jogar suas ideias, seus pensamentos, tá. Mesmo que você não volte ali pra ler o que você escreveu, o fato de escrever, você abre espaço pra coisas novas entrarem. Então, eu amo escrever. O fato de escrever me dá muitas ideias, sabe? Ler, você pode ler no seu dia de descanso. Já teve algum dia que você leu sem se sentir culpada por estar lendo? Às vezes até ler faz a gente se sentir culpada. Gastei aqui 1 hora lendo. Mas você não vê as 3 horas que você tá na tela do Instagram, do TikTok. Você não vê isso. Mas você vê que você parou 1 hora pra ler. Outra coisa, fazer algo manual. Eu tenho valorizado tanto ultimamente isso. Por exemplo, o quebra-cabeça. Então, tipo assim, é uma coisa querendo ou não manual, né? Que você fica ali manuseando e, tipo, sai um pouco de telas. Eu acho que esse manual seria isso, sabe? Fazer algo manual. Até mesmo cozinhar, sabe? Coisas que não exigem inteligência artificial, não exigem internet, não exigem tecnologia, exigem você executar algo. Então, você pode fazer isso no seu dia de descanso, fazer alguma coisa manual, fazer uma jardinagem, fazer uma pintura, cozinhar, montar um quebra-cabeça, gente. Eu recomendo montarem um quebra-cabeça por experiência própria, é muito bom. Você pode organizar uma gaveta que tá caindo aos pedaços de bagunçado, que você sai tacando as coisas tudo lá. Pode organizar aquilo ali, colocar cada coisa no lugar, fazer uma limpeza, tirar as roupas que você não usa mais, doar, sabe, fazer uma limpa. Você pode ir para a natureza, curtir a natureza. Você pode ir numa cachoeira, passar tempo com seus amigos ou simplesmente não fazer nada. Eu tenho dado muito valor a essas coisas, sabe? Em um mundo assim, com muita tecnologia atualmente, várias coisas que eu disse aqui virou luxo. Tipo, desconectar virou luxo. E você que está me ouvindo, qual foi a última vez que você fez algo que não envolvia telas? Esses dias que eu fiz o quebra-cabeça, eu pensei, gente, há quanto tempo eu não fazia algo assim que eu ficasse focada sem ser em uma tela? Eu tava focada ali no quebra-cabeça, procurando as peças. Então, qual foi sua última vez? E o descanso também pode ser um planejamento. Você pode pensar o que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu com você essa semana, esse dia, ou esses últimos meses. O que você pode melhorar? Quais pontos que você analisou que você precisa melhorar? Porque às vezes nem tempo pra gente pensar a gente tem. Mas é pensar tudo isso anotando, ou só refletindo mesmo, sabe? Sem mandar mensagem pras pessoas, sem responder ninguém, sem produzir, sabe? É simplesmente existir. E linkando com isso, eu já tinha feito uma postagem sobre descanso em 2022. E aí eu resgatei esse post lá de 2022 e vou querer falar para vocês aqui porque ele é muito legal. Ele foi baseado nos estudos da doutora Saundra do livro Descanso Sagrado. E tem 7 tipos de descanso que você talvez pode estar precisando e nem saiba que existe 7. Vamos lá, vou falar os 7 para vocês. Descanso número 1. Descanso físico. Precisamos desse descanso quando a gente está com uma energia baixa, com falta de disposição, a gente está um pouco sonolento, sem energia. Então, o que é bom? Fazer alongamentos, estar em um ambiente tranquilo, são as indicações que são dadas no livro. Um descanso número 2 é o descanso mental. Quando a gente tem dificuldade para concentrar, a gente não está tendo clareza mental, a gente precisa simplesmente não fazer nada, não pensar em nada. Então, quando a gente está nesse modo, a meditação ela ajuda bastante. O descanso número 3 é o descanso sensorial. Quando a gente precisa ficar desconectado das telas e das fontes de luz que deixa a gente meio que hiper alerta. Então, nesse caso,
A gente pode procurar lugares tranquilos para ficar mais quieto, a gente pode fazer atividades que não envolvam telas e isso ajuda bastante. O quarto descanso é o descanso criativo. Quem já precisou produzir e não estava conseguindo? Não adianta forçar. A gente chama isso de crise da criatividade e para conseguir voltar ao que você gosta, né, ao seu ideal, a gente precisa dar um tempo. Então, às vezes, escutar uma música, entrar em contato com a natureza, meditar, fazer coisas que não envolvam a criatividade no qual você está tentando fazer. A forma de criatividade no qual você quer expressar. Então, quando você foge um pouco disso, a criatividade vem depois. Quinto descanso, descanso emocional. Nesse aqui, a gente sente ansiedade, apatia e um pouco irritado também. Nesse caso, a gente precisa de momentos diários de introspecção para examinar a fundo os nossos sentimentos. Então, quando a gente está nesse descanso emocional, a gente precisa de analisar internamente. Às vezes fazer uma terapia ajuda bastante também. Descanso social. Aqui a gente sente a necessidade de preservar as nossas trocas de energia entre as pessoas. A gente gosta de colocar limites e a gente busca que a gente inspira mais. Às vezes a gente tem essa vontade, né, de ter esse descanso social. A gente às vezes não quer ver pessoas, então é bom a gente preservar isso e valorizar as relações sociais no qual a gente quer fazer, sem forçar demais as outras que a gente não quer. E o sétimo e último descanso é o descanso espiritual. Quando o cansaço da vida não se resolve, como lazer ou entretenimento, está aí uma necessidade de se agarrar a algo maior, como por exemplo uma oração, arte, ajudar os outros, o silêncio, ler a Bíblia, entender uma passagem, ir num lugar que tenha o âmbito religioso, fazer um serviço para pertencer. Essas são as formas de você descansar espiritualmente. Então é isso, resumindo, os 7 são descanso físico, mental, sensorial, criativo, emocional, social e espiritual. Então cada um aqui tem as formas de você melhorar. O físico, alongamento, mental, meditação, sensorial, ficar em silêncio, diminuir a luz, desconectar de telas. O criativo, escutar uma música e entrar na natureza, dar uma pausa, sair, parar de pensar no que você quer ter de criatividade, depois voltar. O emocional é a questão da introspecção, examinar os sentimentos. O social, buscar quem te inspira, colocar limites onde deve colocar, preservar sua energia interior. E o último, o descanso espiritual, que é o momento de você fazer uma oração, silêncio, servir. E é isso. Quando eu postei isso no Instagram, teve tantos comentários legais, como tipo, não, procurei tanto por essas informações. Faz muito sentido identificar o tipo de cansaço. O mental é o pior pra mim. Algumas coisas nesse sentido que as pessoas estavam comentando. E é isso, sabe? Às vezes você só tá tentando resolver um cansaço mental com descanso físico. Ou então um cansaço espiritual com entretenimento. Tipo, simplesmente não funciona. Porque você tem que entender de fato do que você está cansado. E a minha pergunta para você é: qual tipo de descanso você precisa hoje? E eu quero abrir um parêntese rapidinho aqui, bem importante. Esse trecho do episódio tem um apoio do Digital Sem Fronteiras. Eles são especialistas em tráfego pago e social media, principalmente nas áreas de saúde, beleza e estética. Mais do que marketing, eles trabalham com posicionamento. Olha como isso conecta com o que a gente está falando aqui. Uma marca que não descansa erra na estratégia. Uma marca que não dá para analisar todos os dados perde dinheiro. Uma marca que não se posiciona não cresce. Então descansar também é estratégico no digital. É analisar, ajustar, reposicionar. Então, se você é um profissional e sente que sua marca pode alcançar mais pessoas, evoluir e crescer com estratégia, vale conhecer o trabalho deles. Digital Sem Fronteiras, com Jaqueline e Felipe Marques. Posicionamento não é barulho, gente, é direção. Voltando. O burnout, ele não chega assim avisando pra você, né? Ele vai acumulando, acumulando. E quando chega, você já ignorou muitos sinais. Eu já passei por isso, como eu falei, toda vez foi esse sacode que eu falo assim, entendi. Cada sacode eu aprendo uma coisa. Então, não existe assim evolução sustentável sem descanso. Você pode crescer rápido, mas sem uma base, você desmorona rápido demais. Então voltando a essa analogia da IA que eu falei, sem hardware não funciona, sem descanso você também não funciona. Você não atinge o seu melhor. A dica prática de hoje é: escolha um dia.
um dia para você ter a intenção de descansar, para você afastar por completo do seu trabalho, como Deus fez. Entregar esse descanso para Ele também. Confiar, sabe? Porque você não é uma máquina, eu não sou uma máquina. A gente é ser humano. E o que eu quero saber de vocês, qual desses descansos que eu falei você está precisando mais? É o físico? É o mental? É o espiritual? Você consegue identificar? Me conta nos comentários, me conta no direct, eu vou ficar muito feliz de saber. Porque talvez hoje o que você mais precisa não seja produzir, seja simplesmente pausar. O episódio é esse para hoje, gente. Eu gostei muito de falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito importante pra gente valorizar. O nosso site já está no ar, viravoz.com.br. Fiquei muito feliz de conseguir fazer. Fiz utilizando as inteligências artificiais do momento. Utilizei o Antigravity. Estou me sentindo assim uma desenvolvedora. Apesar de não saber nada sobre código. Isso é uma base, né, que a gente faz na engenharia civil, mas é bem mínimo. Gostei demais de fazer, então está no ar. Está com alguns bugs que eu estou corrigindo ao longo do tempo, mas é melhor lançar alguma coisa que tá funcionando do que ficar anos e nunca colocar no ar, né? Já tem 1 ano já que eu comprei o domínio e usei, eu tenho que renovar quase e não usei ainda. Tipo, tô usando agora, né? Então, e se você quer saber como ficou o site, é só você digitar www.viravoz.com.br e você vai acessar lá todo o nosso mural. Tô planejando várias coisas pra deixar bem a nossa cara aqui. E é isso, gente. Espero que gostem. Me fala o que vocês acharam. Aceito dicas e feedbacks pra ficar ainda melhor. Pra finalizar esse episódio, eu queria deixar alguns desafios aqui pra gente fazer durante essa semana, até o próximo episódio. Então, o desafio número 1 é você escolher um dia de descanso real pra sua semana. O desafio número 2 é você ficar pelo menos 3 horas sem telas no seu dia. O desafio número 3 é escrever à mão uma reflexão sobre a sua semana. E o último desafio é identificar o seu tipo de cansaço antes de tentar resolver ele. E até o próximo episódio. Bye, bye.